Todos. Senadora Ana Amélia, muito obrigada pela sua presença. Senador Paim, mais uma vez, o agradecimento das categorias aeronautas e aeroviários aqui presentes pela essa iniciativa, principalmente, não só pela solução do Aeros, mas principalmente por essa homenagem que nós buscamos fazer ao Maia. Talvez ele merecesse muito mais, foi o que foi possível, mas ele estará dentro dos nossos corações para o resto da vida, né? Nos deixou grandes ensinamentos, nos deixou um legado fantástico e nos deixou também, apesar da vontade de todos nós aqui derrubarmos as nossas lágrimas, que fica difícil para segurar, mas nos deixou também a necessidade de continuar lutando. E é por isso que nós estamos aqui todos, seja a família, seja aeronautas, aeroviários, bancários. Eu estou vendo aqui, senador, né, que também teria alguma coisa para falar, depois uns 2 minutinhos, se o senhor permitir. A nossa companheira Vera Paulin, que foi presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, que conviveu muito com o companheiro Maia. A companheira Sayonara, também do Rio de Janeiro, advogada que conviveu com Maia, o Félix, que está aqui presente, que também apareceu no nosso vídeo e conviveu muito com Maia. Aos parentes todos, muito obrigado pela presença e desculpe o transtorno, mas eu acho que valeu. E nós vamos continuar lutando, né? Lutando era a palavra-chave do nosso companheiro Maia. A vida toda foi lutar, né? Com todas as diferenças, com todos os problemas existentes, mas independente do problema que ele vinha enfrentando nos últimos 2 anos e meio, ele nunca deixou de lutar, lutou até o final, né? Lutou até o final, com toda a veemência, com todo o caráter dele, ele lutou. E nos ensinou a lutar também. E eu vou, assim, de certa forma, senador, talvez sobre o Aeros, se o senhor me der a oportunidade depois, que aí a gente tenta debater um pouquinho com o doutor Lucena, mas eu preferiria reduzir meu tempo nesse momento e talvez para alguns companheiros, eu não sei se a Vera está já presente, eu já vi, não sei se ela está aqui dentro, está aqui, e o companheiro Félix, se eles puderem dar uma palavrinha, que são as homenagens mais próximas à vida toda do Maia, para que a gente possa concluir essa pequena e singela homenagem que fizemos ao nosso companheiro no dia de hoje, e aí eu me pouparia um pouquinho nessa, e daria espaço para os nossos companheiros também poderem falar. Muito bem, bom encaminhamento que você fez. Eu acho que esta sessão terá que ter 2 momentos. Esse primeiro, eu passaria inclusive para o Celso a palavra, especificamente, para fazer uma fala de uns 2 minutos sobre o Maia. Tá bem. Obrigado, senador Paim. Deixa eu respirar um pouco aqui. Queria agradecer ao senador Paim por esse espaço tão importante para nós. E eu acho muito bom o encaminhamento de dividir um pouco essa sessão Paim, uma homenagem ao Dr. Maia e depois vamos à discussão do Aeros, se bem que são coisas que se misturam, caminham juntos, né? Enfim, o Dr. Castanha Maia, ele foi até o fim da vida lutando por uma solução para o Aeros, e a continuidade dessa luta a gente também deve a ele. O Dr. Castanha Maia, ele tinha praticamente a minha idade, nós somos contemporâneos, eu também sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul. E quando, em 2002, 2003, a Graziela me convidou para uma reunião com o Dr. Maia para a gente discutir essa ação que está na 14ª Vara lá, de responsabilidade da União, enfim, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu tive uma reunião, foi lá no Rio de Janeiro,
restaurante que nem existe mais, né, Graziela, ali no prédio do sindicato. E eu olhei o Dr. Maia e imediatamente eu vi que eu conhecia ele. Mas aquele negócio, né, estava fardado de advogado, aquele negócio todo, né, diferente. Né? Eu vi que ele me olhou também e tal, a gente tocou a reunião, né? A gente tocou a reunião para discutir a ação e tal, e durante a reunião, obviamente, né, eu te conheço e tal, não sei o que, não, também, aí vai dali, vai daqui, né, na verdade, o Dr. Maia tinha mais ou menos essa cara aqui, quando a gente, lá, ele como dirigente dos bancários, eu como dirigente dos aeroviários, fizemos aquele acampamento lá do Sul Brasileiro, Paim, né, em defesa do Sul Brasileiro. E, enfim, a gente se conhecia já há muitos anos, mas depois a vida nos separou, o Dr. Maia foi para Brasília, nos conhecemos lá, ele como um grande advogado previdenciário, que ele já era, e eu continuava como representante dos trabalhadores aeroviários, mas, enfim, a gente já se conhecia, ele no tempo que ele era sindicalista lá dos bancários, a gente viu ali o Olívio Fortunati falando dessa época. E, enfim, tive a oportunidade nesses últimos 10 anos, aí, depois dessa interrupção do tempo aí, de conviver com o Dr. Castanha Maia, e eu que já tinha uma admiração pelo lutador sindicalista que enfrentou aquele acampamento e a luta em defesa dos bancários e tal, lá no Rio Grande do Sul, aprendi a admirar mais ainda ele. E é estranho eu falar isso, né, porque apesar do Dr. Maia ter praticamente a mesma idade que eu, e, enfim, e ser mais novo que a maioria do pessoal do Aeros, o sentimento que todos nós sentimos quando o falecimento foi de orfandade. É estranho falar isso, né? Praticamente a mesma idade, mas enfim, o Dr. Maia vai fazer muita falta, mas nós todos, né, dirigentes, os companheiros que estão aqui do Aeros, vamos ter que buscar, junto com a Carol, que vai trabalhar com a gente também, buscar, e nós devemos, não só para as milhares e milhares de pessoas do Aeros, mas também para o Dr. Maia, uma solução para isso. Acho que é essa a nossa missão. É isso aí. Palavra do Celso. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Manuel Lucena dos Santos, para que ele faça uma saudação aos familiares, enfim, a história do Maia. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os companheiros da mesa, na pessoa do senador Paulo Paim, se assim me permitem, senadora Ana Amélia, advogados aqui presentes, aeronautas, senhoras, senhores e a família do Castanha Maia. Depois de viver e conviver por mais de meio século, tenho uma convicção, que pode ser depois refeita se eu ainda viver mais tempo, de que estamos aqui na Terra para duas missões básicas: aprender e servir. Todas as outras coisas, com certeza, são acessórias e gravitam em torno dessas duas missões básicas, que de alguma forma aqui já foi colocado na mesa. Não tive o privilégio de conhecer Maia pessoalmente, mas conheço dos seus trabalhos, até porque militando lá na Previ como diretor de fiscalização. E tenho também para mim que seria muito simples, né, como defende os materialistas, que passássemos aqui na Terra como meros esqueletos e depois da morte não mais sobreviesse nada. Penso que somos uma construção de consciência infinita, que se desdobra pelas dimensões do universo, e com certeza nesse momento o Maia, provavelmente talvez até esteja aqui presente, ouvindo essa merecida homenagem. Então, aos familiares, aos amigos, os meus votos de solidariedade e de conforto nesse momento, imaginando que efetivamente essa questão da morte e do nascimento são apenas etapas de um processo muito maior da existência do universo. Como esse momento é destinado apenas a isso, eu quero agradecer essa oportunidade e fico aqui à disposição para começarmos uma outra etapa da audiência. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem, senhor Manuel Lucena dos Santos. Gostei da frase, me permita que eu diga, que a gente no movimento social e sindical, e o Maia acho que participou de muitos momentos como esse, quando a gente perdia um companheiro, a gente dizia, doutor Maia, e o plenário respondia, presente. Doutor Maia. Presente. Doutor Maia. Presente. Obrigado. Eu passo a palavra nesse momento ao a ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, senhora Vera, para que use um dos microfones, qualquer uma das mesas, ou aqui mesmo. Pode ficar aqui. Não, pode ficar. Fica. Eles só botam mais uma cadeira aí. Que eu deixei a Carolina para encerrar, Carolina. Você vai encerrar aqui as homenagens. Bom dia a todas e todos, senador Paim. Eu peço a Deus que tenha serenidade para conseguir dar meu recado, porque é uma responsabilidade enorme falar pela categoria bancária nacional, falar de um irmão, de um amigo, que, digamos, apagou, assim, o convívio entre nós, apagou a luzinha aqui para acender. Eu me agarro todo dia nessa crença de que essa luz se apagou aqui do nosso lado para brilhar de forma mais coletiva, ajudando a iluminar o planeta Terra, os outros planetas, as outras pessoas. Eu tento todos os dias me agarrar a essa esperança para continuar caminhando serenamente e com o legado extraordinário que o Maia nos deixou de ousar sempre. Procurar não a BR, mas as vicinais completamente fechadas e, a partir dali, abrir novas perspectivas de luta, de esperança e de resultados. Ele apostou a vida nesse trilhar. Ele apostou a saúde, a paixão. Ele foi um apaixonado, com um caráter definitivamente bom e íntegro. Apaixonado inteiro, assim ele se colocou na vida, nas causas sociais, como a da Previdência Complementar, a luta pelos participantes. Eu lembro que no governo Fernando Henrique, quando, digamos assim, na efervescência do neoliberalismo, e colocado que estava a privatização ou liquidação dos bancos estaduais, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal e tal, e nós recebemos aquele famigerado, senador, aquele famigerado relatório da consultoria Buzalen, e eu peguei aquele pacotão de excrescências contra a soberania do país e, Maia, está aqui. Vamos estudar e entrar com uma ação contra esse relatório Buzalen para salvar o Banco da Amazônia e o emprego e, assim, o instrumento de crédito ali para a nossa região tão sofrida, né? tão cheia de desigualdades. E ele fez isso em 17, 19 horas, sem parar, estudando, lendo e tal, produziu, e nós protocolamos uma ação ali lá na Justiça Federal, mas assim, a seção do Pará. Esse processo, como tanto nesse país, lamentavelmente, está dormindo em alguma gaveta. Mas, assim, era um assunto novíssimo para ele. Mas ele se apaixonou, procurou, pesquisou, protocolou e o juiz não tinha mais o que dizer, porque estava ali tudo mostrando que o país estava em risco, o emprego estava em risco, as pessoas estavam em risco. E, da mesma forma apaixonada, ele foi defender os participantes de fundo de pensão, e aí Graziela sabe bem o que eu estou falando, e todas as espadas que caíram sobre a cabeça dele e dos participantes de fundo de pensão em todo o país, e estão caindo até hoje. O senhor sabe bem disso, senador Paim. Mas eu queria dizer que é este homem apaixonado, amigo,
ácido às vezes, duro na avaliação, mas de uma generosidade, de um carinho de mãe na hora de acolher as grandes causas e os amigos. É dele que nós estamos falando aqui, com todo carinho, dizendo assim, toda homenagem que nós fizermos, ela será pequena para a estatura moral e de luta e de ousadia que o Maia emprestou nos seus 46 anos de vida. Uma existência brevíssima em termos de número, mas gigantesca em termos de ensinamentos. Então, em nome da categoria bancária, em nome dos trabalhadores, em nome das mulheres e das pessoas que têm fé na vida, eu digo, Maia, tu estarás sempre no nosso coração, na nossa vida, e nós levaremos o teu exemplo para todos os lugares desse país. Tu estarás sempre presente. Muito obrigada.